Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Hoje vamos estudar então mais um capítulo do livro Sinal Verde. Pessoal que for entrando aí, deixa eu mandar uns aviãozinhos. Aproveitar quem estiver por aqui, querendo ouvir uma palavra. A gente sempre dá uma avisada. Carol entrou, seja bem-vinda, Carol. Deixa eu colocando o nome do capítulo aqui pra gente ficar fixado. Maria da Conceição, seja bem-vinda. João Carlos, bem-vindo também. Tá chovendo aí, João Carlos? Aqui tá... Começou agora, tá um trovão. Tá preocupante aqui. Se não acabar a energia, eu não digo nada. Mames, boa tarde. Tá caindo o mundo, Mames, em Santo André aí? Dá uma... Conta aí. Aqui tá só os trovões aqui no fundo, vocês conseguem escutar. Mas por enquanto a luz tá funcionando, né? Quando tiver aceso aqui, coisa a gente muda rapidinho pro 4G também. Vamos começando mais uma semana, né, gente? E hoje vai ser mais uma vez, né, o tema nos compromissos de trabalho. Deixa eu ver, é o último dessa série de trabalho. Aí o de amanhã já não é mais trabalho, são outras coisas. Vamos lá, então. Ah, Santo André também, né? Vamos ver se vai ir a chuva pra aí, João, porque aqui já começou faz uns 20 minutos a aparecer esses trovões. A gente tava terminando de almoçar. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. Aqui tá só trovão, um pouquinho de chuva, fechou o tempo, parece que já acabou o dia, né? E a gente vamos seguindo essa segunda-feira aqui. Não tem muito sol não, mas tá calor, tá calor. Vamos começando aqui, o pessoal que for entrando, aí a gente vai comentando, vai cumprimentando, tá bom? Vamos lá, que essa semana minha também é de fechamento do trabalho e eu já fico um pouquinho mais acelerada que o normal, né? Então, qualquer coisa aí vocês vão comentando, tá? Vão lendo junto. Vitor, boa tarde, Vitor. Tá almoçando? Já almoçou? Olha. São Bernardo chove bastante, Aloísio, bastante, mas eu acho que tá mais agora na parte da tarde que tá chovendo, né? Acho que a época também. Aqui também faz frio, geralmente, não tá tão calor como tá nesses últimos tempos, não, né? Refrescar um pouquinho, né, Mames? Né? Bom, é bom. Acabou de almoçar já, tá bom, então vamos começar aqui. E aí vocês vão comentando também, é nosso último da série de trabalho, então é nos compromissos de trabalho. E vamos ver aí o que André Luiz tem para falar pra gente, o que é o manual de conduta, né? Bons modos que a gente precisa ter em relação aos nossos compromissos de trabalho. Vamos para a primeira, então. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Então, né, a gente, independente da posição, do trabalho que a gente ocupa, o que a gente faz, se a gente limpa um chão, se a gente vai varrer um lugar, se a gente tá simplesmente ali, precisa arrumar uma coisa no seu ambiente de trabalho, mesmo que você trabalhe em escritório, né, parte administrativa, mas a gente não tem que ter vergonha de fazer qualquer coisa, nem que seja pegar um pano se for necessário, né? Se a gente vê a necessidade de fazer aquele trabalho, né? Como diz o Luiz aqui, trabalho é toda ocupação útil. Então, se aquilo lhe parece útil no momento, mesmo que seja fora do seu dever de trabalho, ou mesmo dentro do seu dever de trabalho, seja uma coisa que talvez desse vergonha, não sei, uma pessoa que limpe o chão, que faça alguma coisa de limpeza, de arrumação, vai muito também, né, do preconceito que a gente tem em relação a isso. E as pessoas, elas não são menos
capacitadas e menos inteligentes porque elas estão fazendo um serviço mais braçal. Muitas vezes é a oportunidade que ela teve e ali você tá fazendo a sua parte também. Esses dias eu tava vendo, era live de alguém, eu não me recordo agora onde eu vi, mas eu lembro era uma moça falando que ela limpava o chão de um lugar, não sei se era um edifício, um lugar que passavam várias pessoas, e aí passou um senhor com uma filha e falou: olha, filha, você tem que estudar, senão você vai ficar que nem ela. E apontou pra ela que tava limpando o chão, né? Aí ela levantou e falou pra ele: olha, desculpa, mas eu tô pagando meu estudo com esse dinheiro. Então, assim, a gente não sabe a condição de cada um, a oportunidade que cada um teve. A gente não tem que julgar, ter vergonha. E tudo é uma oportunidade de trabalho. Como minha mãe está dizendo aqui, né? Todo trabalho é digno. Todo trabalho você tem que se esforçar, você tem que se orgulhar e fazer seu melhor. A gente não tem que ficar: ai, mas eu não mereço isso, eu tô fazendo, sabe? A pessoa tá fazendo, mas tá reclamando também. Isso aí não é serviço pra mim, né? Vai pegar um trabalho administrativo, a pessoa não quer tirar um xerox, não quer ir na impressora. E aí a gente fica nessa situação mesmo, né? Todo esse orgulho em relação ao trabalho, ter vergonha de fazer coisas pequenas. E, gente, o que aparecer e o que for necessário fazer, a gente tem que fazer. Tem que ter nossa consciência limpa, né? Tem que ficar se orgulhando, a gente não é melhor que ninguém. E outra, se todo espírito evoluído fosse vir aqui e viesse numa condição de médico, de uma grande profissão de prestígio, vocês acham que isso acontece? Claro que não. Muitas vezes tem pessoas que têm uma profissão, não tem esse sucesso todo financeiro que todos falam, ou simplesmente fica só cuidando da casa, só trabalhando em casa, né? Só não, né? Senão minha mãe vai brigar comigo. Que trabalho de casa é um trabalhão. Mas que fica responsável pela casa, e isso não torna a pessoa mais digna, menos digna, melhor ou pior, mais ou menos inteligente. São escolhas que as pessoas fazem, né? Marley, seja bem-vindo. Ah, Luísa tá chamando minha mãe para uma live. Ah, Luísa, não, minha mãe é dos bastidores. Ju, boa tarde, bem-vinda. A minha mãe falou já que na boa de live não, prefere ouvir. Ouvir ela bate ponto, né, mames? Toda live. Não podemos desmerecer ninguém, claro, Marley, com certeza. E tudo é uma oportunidade, né, da gente aprender e fazer o bem, e todo mundo tem uma contribuição a fazer. Então, mesmo que pareça pequenininho, pareça uma coisa que não é tão importante, muitas vezes se não tem aquela função, como você vai fazer as outras coisas, né? Então, todo mundo tem uma importância, sim. A Luísa falando: é bom fazer o que gosta, mas o mais importante é gostar gostar do que se faz. Entendi. Com certeza a gente tem que estar bem em relação ao que a gente está fazendo. E se você não está bem, não basta só lamentar. A gente está aqui para ter ações, ter atitudes e para também mudar a nossa rota. Então, nós temos que ter isso em mente também, que nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar. Porque isso afeta o nosso bem-estar físico também. Então não adianta muitas vezes entrar numa onda de punição, de achar que merece mesmo aquilo, a posição que está, e achar que não é merecedor de novos voos, não é merecedor de partir para um projeto, para uma coisa que você sonha. Vamos sonhar, mas vamos ter os pés no chão também, porque às vezes aparecem as oportunidades e ali a gente vai galgando e vai conseguindo também ser feliz em relação a isso. Então a gente sempre tem que buscar melhora e também fazer o melhor onde a gente tá, né? É a segunda aqui do André Luiz: enriquecer o trabalho profissional adquirindo conhecimentos novos é simples dever. E aí tanta gente
vê que muitas vezes fica esperando a empresa, o ambiente de trabalho, fica esperando que a pessoa pague um curso para você, e tanta gente que não perdeu a oportunidade dentro de uma empresa que está porque não se atualizou, não fez novos cursos, não buscou estar ali atualizada em relação ao mercado de trabalho, o que as pessoas estão falando, e esperar a empresa para fazer isso. Não adianta, a gente tem que ficar de olho nas oportunidades, ver o que a gente pode aprender, o que a gente pode contribuir mais, o que a gente pode fazer de diferente no nosso ambiente de trabalho, principalmente na parte de simplificar, né, de trazer novas ideias, de criar novas coisas. Então a gente tem que ter esse dever mesmo de se renovar em relação a isso. Se a gente fica no mais do mesmo, fica estagnado, fica ali não fazendo nada, daqui a pouco também você não vai ser mais útil ali, né? E a gente tem que pensar sempre nisso. Maria da Conceição falando que não é também de falar, mas também gosta de ouvir. Ah, fica aí, vamos participando um pouquinho só. Quem fica à vontade de falar pode ficar, quem quiser só ouvir fica à vontade também. Marley falando, às vezes nas tarefas de casa eu fico cansada e até chateada, mas vamos agradecer. E é muito daquela outra lição, né, do André Luiz, que a gente tem mesmo que tomar cuidado dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente que a gente tá ali doméstico com as pessoas, e muitas vezes é sujeira, né? Você limpa e tá sujo de novo, vê alguém e faz de novo aquela bagunça, e a gente tem que se apegar menos também a essas coisas, né? A gente tem que mais agradecer, entender que é assim mesmo, que às vezes a gente também não tá bem, que às vezes a gente tá um pouco mais cansada, se permitir também não fazer tanta coisa, né? Vamos simplificar as coisas, não precisa fazer esse esforço, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, buscar a perfeição, né? Então, vamos fazer aquilo que dá muitas vezes, não tá bem, né? Espera um pouquinho. Estou fazendo aquele trabalho de escritório e pilotando fogão, olha só, tá vendo? João Carlos multitarefas. Eu mesmo quis pagar cursos para os funcionários da minha empresa, mas não quiseram. E tem gente mesmo que não enxerga isso, né? Infelizmente. E tem uma empresa que eu trabalhei pagava faculdade para os funcionários. O curso que... uma boa parte do curso que a pessoa queria. Praticamente, assim, se for pensar em curso administrativo, né? Algo relacionado a isso, marketing e tal, pagava o curso, pagava a faculdade, tinha lá uma lista de empresas, né, de faculdades conveniadas, e o pessoal era uma fábrica, né, então tinha muita gente da produção e pagava 100% do curso. E era todo mundo que aderia? Não era. Por quê? Porque a pessoa também, ela não quer se dedicar, né, não quer toda noite ter que ir para a faculdade ou ter que fazer um curso, se esforçar, fazer prova, estudar, fazer trabalho. É um esforço que a gente precisa ter e tem que ter vontade. E muitas vezes a pessoa pensa, mas pra que eu vou fazer tudo isso? Né? E aí que mora o engano. Você não tem que fazer só por causa do seu trabalho, você tem que fazer para você ter mais conhecimento. Com isso você pode contribuir onde você tá, ou de repente fazer outra coisa, ir para outro lugar, por que não? E a gente tem que buscar o conhecimento pela gente, né? E não pelos outros, pela empresa ou por medo. Tem que ter um gosto da gente buscar mesmo, ter cada vez mais conhecimento. Mas isso é de cada um, né? A gente não tem como forçar. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Então, né, aquela questão de bajular o chefe, que a gente já falou aqui um pouquinho nas lives anteriores, não importa nada disso, e sim você tem que ter sua missão cumprida. Muitas vezes eu aqui no meu trabalho eu faço algumas coisas que eu não gostaria de fazer, que eu tenho que fazer, que são atividades que ocupam muito tempo, são cansativas e tudo mais, que tem prazo, mas a gente sabe que precisa fazer. E a minha consciência não fica tranquila se eu não faço direito, porque é um compromisso comigo mesma.
é muito mais do que o meu trabalho, do que o salário que eu estou ganhando no final do mês. E sim é o compromisso com a minha consciência, porque se eu não fizer direito, se eu não cumprir o meu dever, além, claro, de me prejudicar, né, que é um trabalho, eu acabo sendo prejudicada de não fazer direito, mas eu não vou ficar tranquila, porque eu tive a oportunidade de fazer o meu melhor, tinha tempo, dava para me planejar, e eu simplesmente não fiz. Né? E quantas vezes a gente não posterga algumas decisões na nossa vida, coloca ali, vai a sujeira para debaixo do tapete e deixa para lá. E a gente tem que ter novas atitudes em relação à nossa conduta. E cabe a cada um de nós sermos assim. E é sempre o quê? É a nossa consciência. Não é simplesmente porque um chefe está olhando, porque alguém está cobrando sua hora de trabalho, porque alguém está ali em cima vendo você trabalhar. Não é. É o que a gente faz, é o dever que a gente cumpre. Não importa, e se tem chefe ou se não tem chefe, se o chefe ali é mais simpático ou se é menos simpático, se ele fala com você ou se ele nem olha pra sua cara, tanto faz. Tanto faz, a gente tá lá pelo trabalho e não por um chefe. Hoje tem um chefe, amanhã de repente muda, vira outro, e eu sou mestre em acontecer isso comigo, então já mudaram bastante chefes, eu tive bastante chefes em pouco tempo. Em uma questão, não fico anos e anos com chefes, geralmente. A minha empresa já não é assim, né? A gente fica pouco tempo, 2 anos no máximo. Essa empresa que eu tô, já tô no 4º chefe. Então a gente vai, em 7 anos vai fazer agora. Então assim, muda o tempo todo. E aí não adianta ficar bajulando, ficar fazendo. Se você simplesmente não faz o seu dever, você acaba descobrindo, as outras pessoas acabam descobrindo como você é, né? João Carlos Sandro André Luiz pega firme com essa questão de bajulação. Ele não gosta, não. Ele não gosta, não. Eu também não gosto, então a gente já começa falando. Não é o caminho. Sim, tem chefias, tem pessoas que são muito legais e você tem uma amizade, mas aí não é bajular, né? Você não tá com interesse. É que você realmente gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, é recíproco. São poucos casos, né? Mas acontece. Mas isso daí já não é bajular, né? Bajular é aquela pessoa que fica ali mesmo em cima, né? Que fica querendo se destacar e querendo chamar a atenção da pessoa, mas só pro chefe, né? Porque se vai conversar com outra pessoa no ambiente de trabalho, principalmente se é de um cargo um pouquinho mais baixo que ela, já trata mal, nem olha pra cara, né? Só é simpático com a alta chefia. Mas a consciência de cada um, né? Aí aqui ele continua. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Exatamente. A gente tem sim que incentivar, tem que ajudar naquilo que é possível, tem que atender com educação, com paciência, mesmo que a gente não esteja assim. E a gente tem que ser assim no ambiente de trabalho, principalmente porque a gente não sabe como a outra pessoa está. E muitas vezes você é desse jeito, você fala um pouco mais torto com a pessoa, ou diminui, não só humilhar a pessoa, mas responde um pouco ríspido e tudo mais, e a gente não sabe como a pessoa, o que ela tá passando dentro da casa dela, como que tá a cabeça dela, e vai que aquilo é o estopim para se desenvolver algo ali, que ela já não está legal e ela vai acabar se adoentando, vai ficando muito pior. Como ficaria a nossa consciência, né? Sabendo que maltratou essa pessoa. Então a gente nunca pode fazer isso. Outra também porque a gente não quer, né, ser humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de ser desprezado. Ninguém gosta de ser testado o tempo todo e colocando em prova. E a gente não tem maturidade suficiente para lidar com isso com paciência, né? A gente estava ontem lendo o Evangelho aqui e teve aquela passagem que a gente foi no Bem-aventurados, acho que era os mansos e pacíficos, não me lembro agora qual que era o do Evangelho. Mas era uma parte que os fariseus vinham e aí falavam para Jesus que era, como que era, né? Por que eles não lavavam as mãos antes de comer? Porque era um dos ritos, né, que se tinha ali dentro da religião que eles seguiam, dentro aquele monte de rituais. E aí Jesus, com toda aquela paciência, né? Com toda aquela paciência de ter aquela pergunta,
e também respondeu com outra pergunta, perguntou como é que está a sua parte interna, como está o seu coração, como está a limpeza do seu corpo, e a gente se preocupa muitas vezes com a parte externa, mas não se preocupa com a parte interna, né? Como estão os nossos sentimentos, como que a gente tá. E aí ele veio e deu essa lição. E a gente não tem essa capacidade de ter essa paciência com as pessoas, de escutar muitas vezes, esperar a pessoa terminar de falar e vir com uma resposta mansa, ou com uma resposta que faça a pessoa pensar. Então a gente tem muito que aprender. O mínimo que a gente tem que fazer hoje é realmente não diminuir, não desvalorizar, não menosprezar ninguém, porque a gente não quer isso de volta. Embora muitas vezes a gente tenha, não é a escolha nossa, a escolha é do outro. Mas o que a gente puder escolher da nossa parte, a gente já faz assim, né? Marley falando, eu detesto essa puxação de saco. Aí só tem amizade, se depender disso. Não vou ter amigos nunca. Isso não, pra mim também não rola isso, viu? Cris, Emily, seja bem-vinda, boa tarde. Vitor falando, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Acho que bem-aventurados puros de coração. Deve ser mesmo, Vitor. Deve ser, eu acho que eu confundi com a outra liçãozinha do meu filho, do evangelho, mas deve ser sim. E como não foi eu que abri, foi meu marido, eu não reparei no capítulo, mas deve ser. E é isso, e a gente às vezes se pega numas coisas tão pequenininhas, né? E Jesus tinha uma paciência, mais uma paciência com a gente, né? Uma paciência com toda a situação. Entendia que as pessoas, né, não estão maduras, não estão prontas, que a gente não deve nunca dar uma resposta ríspida para o outro, nem mesmo pensar, né? Em dar, ficar com raiva e tudo mais. A gente tem muito que aprender ainda com Jesus, né? André Luiz continua aqui. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias. Porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. É mentira, né? É mentira você pegar um atestado, você forjar um acidente, você fingir que está doente, né, para ficar afastado. Agora, claro, tudo depende muito de qual é a sua intenção. Muitas vezes você pega um afastamento e você não estava bem mesmo, precisava se cuidar. Então, se a gente já não está bem, precisava de um tempo e foi necessário fazer sim uso desse afastamento, a gente também não tem que se culpar, porque a gente tem que vir trabalhar com a cabeça boa, estar bem, estar produtivo, conseguir ter bons pensamentos, para a gente render também, né, no nosso trabalho. Mas nunca pode se usar da mentira, né, de mentir para isso. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo o trabalho há que considerar o espírito de equipe. Minha mamis falando aqui, acho bem pesado quem mente sobre doença. Mas tem muita gente, né? Tem muita gente que foge assim e a pessoa, a gente vê a questão de a própria enfermaria dessas empresas, e as pessoas acabam querendo pedir afastamento, querendo sair, se beneficiam por um afastamento. Tem pessoas que vão fazer pedido de cirurgia e aí pega afastamento e vai fazendo afastamento em cima de afastamento. Tem cada história se a gente pegar. Mas a gente nunca sabe, né, qual que é a realidade, qual a necessidade da pessoa, ou se ela realmente estava precisando de fazer tudo isso. Então a gente também tem que ficar, né, um pé atrás, essa questão de não julgar, que realmente vai ser quem vai cobrar. A vida costuma cobrar caro, a própria pessoa que vai sofrer, né? Oli Greff, seja bem-vindo, boa tarde. E aqui na próxima que eu li, é bem aquela questão da pessoa que vai fazer, né, uma tarefa, faz ali um trabalho, muitas vezes é o trabalho de uma equipe, a pessoa vai apresentar o trabalho e fala, nossa, fui eu que fiz, né, eu que fiz tal coisa, eu que fiz tal atividade,
praticamente, né, querendo ali ter toda a atenção para você, uma pessoa vaidosa que quer mesmo, né, ganhar esses aplausos dos outros. E o trabalho não é assim, né? Trabalho é sempre em equipe. A gente tem que pensar como equipe, a gente não tem que ficar pensando sozinho. A minha mãe me contando. Conheço uma pessoa que mentiu para sair mais cedo, só que ela teve que tomar injeção. Nossa! Bom, nesse caso, acho que a pessoa, a vida já cobrou quase imediatamente, né? Que já teve que sofrer para tomar injeção. Oh, meu Deus! Não é fácil, né? A gente não pode fazer esse tipo de mentira, porque, claro, por detrás disso vem uma pessoa que está mesmo insatisfeita com o trabalho, que está insatisfeita com o que está fazendo, que não está contente com alguma situação do trabalho, mas a gente não pode buscar essas fugas, a gente tem que sempre enfrentar as nossas dificuldades. Então, você conseguir um atestado e fica postergando a sua vida, não vai adiantar para nada, você só está perdendo tempo. E aí vai chegar uma hora lá pra frente que você vai ter que cuidar disso, vai ter que prestar atenção necessária, se dedicar e fazer uma mudança se precisar, né? Rosana, seja bem-vinda, boa tarde. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Então é o que a gente está falando, né? Você vem, você arruma desculpas, você se usa de ferramentas para se ausentar do trabalho, ou simplesmente desmerece o seu trabalho na frente dos outros, falando que, mas eu não faço nada, ou vai falar mal do chefe para os outros, falar mal da sua equipe. E, na verdade, você está se prejudicando, porque o resultado vai sempre vir para você. Então, por que a gente vai ficar falando mal de nós mesmos e do ambiente que a gente está? Se você não está contente, vamos trabalhar para fazer outra coisa, vamos mudar, vamos fazer novos planos. Ninguém é obrigado a ficar no mesmo lugar sempre, né? A Maria da Conceição, você tem uma mãe muito maravilhosa, que Deus abençoe sempre sua família. Obrigada, muito obrigada. E a sua também, viu? De todos vocês que estão aqui na live também. Minha mãe, eu não posso falar muito não, minha mãe é minha fã número 1. Eu brinco com ela. E é muito bom, né, a gente poder contar aqui com tantas boas energias, com esse pessoal carinhoso que vem aqui nas lives. E vamos terminando aqui já. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Então vai ficar falando mal do ambiente de trabalho, vai ficar deixando uma situação ainda mais difícil, ficar reclamando para os outros uma coisa que você não pode mudar. Se você simplesmente quer mudar algo, faça, mude, tome uma decisão. Não precisa ficar espalhando aos quatro ventos. Faça você, tome essa decisão por si mesmo e mude. Porque tem gente que muitas vezes está bem onde está, que está bem no seu trabalho, você só está atrapalhando os outros e todo mundo que está à sua volta, né? Inclusive você. E também não vai resolver o problema, né? Se a gente fica nessa onda de reclamações e de más energias, e de pensando mal, só com esses pensamentos de revolta, você vai conseguir enxergar uma oportunidade fora? Você vai conseguir ter um dia produtivo, fazer aquilo que você precisa fazer? Não, porque a gente fica tanto nesses pensamentos que quando a gente vê, o dia já passou e a gente fica mais desesperado, porque não consegue fazer aquilo que precisa. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? A gente tem que mudar, tem que tomar uma atitude, só depende da gente. Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. É o que a gente estava falando aqui, né? André Luiz já fala, você tem essas ferramentas, a gente não precisa ficar piorando o ambiente de trabalho. Não tá contente? Vá procurar outra coisa. Ninguém tá falando aqui pra
sair pedindo demissão e derrubando tudo, revoltado, que nem aqueles vídeos que a gente vê, né? Pessoal já estressado no ambiente de trabalho, sai quebrando tudo. Mas vamos ter atitude, vamos mudar. Olha, não tô feliz do que eu faço, não tô feliz onde eu estou. Procura outra coisa, vê quais são as opções, veja um curso, mude, sempre é possível. E hoje ainda que a gente vê as empresas contratando pessoas com 50, 60 anos e pessoas voltando ao ambiente de trabalho e tem oportunidade para tudo quanto é área. Então, nunca é tarde demais. Muitas vezes a gente pensa que já está numa determinada idade, já tem aquela profissão há algum tempo e a gente não pode fazer outra coisa. E de repente a gente pode sim. Há essa possibilidade sempre. Então é muito melhor isso, que você busque novas oportunidades, encha seu coração de esperança, de novas ideias, boas energias, que você encha seu coração desse tipo de atitude direcionado a você fazer algo diferente por você, a você buscar novas opções, você sair também um pouco dessa onda, né, de reclamações, de perturbações, que não leva ninguém a lugar nenhum. Então cabe a cada um de nós como nós estamos em relação a isso. Então vamos pensando direitinho, porque as oportunidades aparecem, basta a gente ter fé, ter confiança, esperar o momento certo e a gente tem que estar atento sim aos pequenos sinais, porque às vezes é alguém que te dá uma dica de um curso, uma oportunidade que tem ali, alguma coisa que você tem para atualizar e você fala, nossa, olha só que oportunidade que eu tenho. Então assim, não fique pensando também, se a gente tá numa situação que não estamos felizes, que isso vai ficar para sempre, que não vai. A gente não pode ficar nessa onda de pessimismo. A gente tem muito, sim, essa ideia de que as coisas vão durar para sempre, que nada vai se resolver e que parece, então, que é o último dia do mundo, né? Que a gente nunca mais vai resolver mais nada. Esse é o último dia de vida aqui na Terra e tudo acabou e nada vai se resolver. A gente não pode pensar assim. Muitas vezes oportunidades aparecem onde você menos espera. Então estejamos atentos, estejamos de olho aos pequenos sinais, vamos observando, vamos nos atualizando. Ao invés de perder tempo para reclamar, vamos perder tempo olhando, perder tempo não, é usar o tempo para fazer outra coisa, para buscar novas ideias, para buscar uma mudança, uma atitude, para você ficar bem, com energia, com boa vontade de fazer as coisas, né? Babi, boa tarde. Chegou tarde, mas ó, relaxa, vamos lá. Rayana, boa tarde, seja bem-vinda. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então assim, né? Também tem que ter o seu esforço ali. A gente tem que fazer por merecer. Não adianta a gente achar que vai cair o emprego dos sonhos do céu e que simplesmente vai aparecer para você e que vai ser muito simples. Então a gente vai sim tendo mais responsabilidades, a gente vai trabalhando e vai aparecendo essas oportunidades e a gente tem que estar firme no nosso propósito, a gente tem que estar firme que a gente vai cumprir o nosso dever, que a gente vai fazer o nosso melhor, que não vai se deixar se afetar por ambiente de trabalho ou com outras pessoas que não estão nesse mesmo pensamento que você. E a gente tem sim que pensar na nossa melhora sempre e fazer por merecer, né? Ter esse merecimento. E aí o resto as coisas vão se encaminhando, a espiritualidade vai trazendo também, vai mostrando novos caminhos pra gente, vão vindo algumas intuições, algumas ideias aqui pra gente seguir tal e tal caminho, e a gente tem que estar muito atento, né, a isso, muito atento ao que a gente também quer se comprometer. Então não adianta a gente sonhar e falar que quer chegar numa posição, mas também você não faz nada para merecer isso. E quando você ganha oportunidade também, você acha que vai ser fácil. E muitas vezes não é. Tem o nosso compromisso, tem
a nossa dedicação, um esforço muitas vezes além, que você pode falar, ai, mas esse trabalho eu não fui paga para fazer isso. Olha que absurdo, eu acho um absurdo isso. A pessoa falar, ai, eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não faço. Gente, não é assim. Não é assim, é trabalho. Então vamos nos esforçar, vamos fazer por merecer, né? Minha mamis falando aqui, o resto flui melhor. Com certeza, é só a gente fazer a nossa parte. Faça a sua parte de consciência limpa, de coração aberto. Se a gente ouvir umas bobeirinhas aqui, outra ali, também releva, porque muitas vezes as pessoas que estão perto da gente também não estão muito legais, não estão tão bem. Difícil quem hoje vibra positivo, né? Quem te passa uma palavra alegre, né? Ai, tá correria aqui, mas tá tudo bem. Não, a pessoa fala, vem reclamar alguma coisa, vem falar mal de alguém, e a gente não pode deixar isso afetar. A gente tem sim que fazer a nossa parte, sem contar também que isso só atrasa a gente. Porque se você tem uma tarefa para fazer e você não tá bem, você tá nesse pensamento ruim, ou ouvindo lamentação, ou se preocupando em lamentar para alguém, você não vai conseguir fazer seu trabalho. Você vai fazer uma vez, vai dar errado, tudo vai dar errado, ou você vai errar alguma coisa, e aí vai ter que ficar refazendo, você vai ficar mais nervoso ainda, e chegar ao final do dia, a gente tá uma pilha de estresse. Então, nós também somos responsáveis por tudo que nós fazemos, e a maneira com que a gente encara esse nosso comprometimento com o trabalho é como o nosso dia vai fluir. Então não adianta a gente ficar naquela lamentação, naquela tristeza, tá tudo ruim mesmo, não vai mudar, porque se você ficar nesse pensamento não vai mudar mesmo. Porque o nosso pensamento, ele tem sim tem um poder, a gente pode pensar diferente, pode pensar, nossa, eu vou encontrar, né, se é da sua vontade, eu vou encontrar uma coisa que seja boa para mim, eu vou encontrar aquela oportunidade que eu tô buscando, eu tenho fé que se eu for merecedora, eu vou ganhar isso, eu vou ter isso, e também ter o compromisso de se esforçar depois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer as coisas com muito compromisso, com muito foco e fazer mesmo o nosso melhor onde estivermos, com quem estivermos, não importa como. Então, se a gente abraça uma ideia, um trabalho, um projeto, vamos até o fim, vamos ali, não vamos desanimar, vamos seguir em frente, sempre, que é o que a espiritualidade espera de nós, é o que nossos mentores esperam de nós, é o que eles estão torcendo pra gente também, que a gente se desenvolva. Ninguém tá torcendo pra gente ter dinheiro, pra ficar rico, mas se for pra ter recursos e ajudar outras pessoas, pra ter recursos suficiente pra estar bem financeiramente e ajudar outras pessoas, isso pode ser uma coisa boa. E eles querem o que? O nosso bem-estar, querem que a gente fique bem, fique feliz, que a gente consiga ajudar, consiga cumprir a nossa missão, a que estamos aqui. Então, vamos sempre agradecer por toda a oportunidade de trabalho que nós temos, por tudo que nós podemos fazer e podemos também fazer diferente e fazer a diferença onde estivermos, onde nós podemos contribuir, ajudar as outras pessoas e ter essa consciência tranquila, né? Que a gente tá fazendo sim o nosso melhor, né, pessoal? Eu vou finalizando por hoje. Os trovões aqui passaram, ainda bem. E amanhã a gente vai então para outro capítulo, pro 20, finalizando essa parte de trabalho. Deixa eu só agradecer quem tá por aqui: Babi, Vitor, João, Rosana, Mamis, Carol, Ju, Maria da Conceição, Marley. E o meu negócio aqui tá meio ruim, não sei porque ele não tá vindo todo mundo. Deixa eu colocar de novo. Camila, boa tarde, Camila. Camila entrou agora. Tá esquisito aqui, mas tem mais gente. Mas, gente, agradeço, viu? Todos vocês que estão aqui. E também para quem vai ouvir depois esse vídeo. E vamos seguir em frente, né, gente? Ter força para mais uma semana. Temos fé. Vamos fazer a nossa parte, ficarmos bem, manter a nossa cabeça, né, no lugar, equilibrada.
beber bastante água e ficar levando o nosso dia com leveza, fazer a nossa tarefa, aquilo que a gente precisa fazer. Se vir uma ideia de reclamação, alguma vontade ali de reclamar demais, já corta, fala não é tudo isso não, vamos parar de reclamar, vamos ver o lado bom, né? A gente sempre vê um lado bom das coisas, se a gente se permitir, tá bom? Um beijão pra vocês então, boa tarde e fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau!